Entre 5 de março e 30 de junho de 2015, esteve disponível para preenchimento o questionário a alunos e ex-alunos de língua japonesa em Portugal. Este questionário foi elaborado por Inês Carvalho Matos no âmbito do projeto cultural Um Longo Verão no Japão e esteve disponível no formato Google Docs para partilha online através da rede social Facebook na página Um Longo Verão no Japão, através de PDF para partilha entre e-mail e também em papel. Este vídeo é a segunda parte da análise das respostas a este questionário. Por favor, consulte a primeira parte para ter a introdução necessária aos conteúdos que se seguem. Na primeira parte desta análise das respostas ao questionário, referimos que entre os alunos que frequentam as aulas de língua japonesa em Portugal, temos vários grupos diferentes. Alunos que frequentam aulas em cursos livres que funcionam dentro de instituições do ensino superior, quer sejam em unidades curriculares creditadas, quer não seja. Trabalhadores por conta de outrem e profissionais liberais, geralmente pessoas com mais de 24 anos de idade, que procuram por isso os cursos em horários pós-laborais. E ainda as aulas privadas, muitas delas ministradas pelos mesmos professores que oferecem estas aulas creditadas ou estes cursos livres, mas também aulas privadas em instituições tais como associações culturais ou outras organizações sem fins lucrativos, e ainda aulas privadas de professores que não são professores creditados em funções no serviço de ensino de língua japonesa nos cursos superiores. Vamos analisar um pouco melhor esta diversidade de alunos e esta diversidade de tipos de aulas e de sistemas de procura da formação da língua japonesa. Este questionário contemplava a seguinte questão: em que tipo de regime estuda ou estudou a língua japonesa? Podia-se escolher mais do que uma opção entre as várias opções oferecidas. Seriam, portanto, as seguintes: unidade curricular integrada numa licenciatura ou num curso, em universidade pública ou privada ou instituição equivalente. Portanto, uma unidade curricular creditada que faz parte do currículo académico previsto de uma determinada licenciatura, neste caso. Estamos a falar do primeiro ciclo do ensino superior. Outra opção era o curso livre, vulgarmente conhecido como cursos de línguas, geralmente integrados na oferta formativa de uma universidade ou de um politécnico, que funcionam em horários que podem não ser os horários letivos, e geralmente os cursos livres estão abertos também à inscrição de pessoas que não sejam alunos formais da instituição de ensino superior. Podia funcionar então ainda aulas na escola de línguas. Estas escolas de línguas são escolas independentes de qualquer instituição do ensino superior e são de gestão privada. As aulas privadas, individuais ou de grupo, são geralmente oferecidas pelos professores de língua japonesa, todos eles, quer sejam aqueles que oferecem os cursos livres, quer sejam outras pessoas, nomeadamente japoneses residentes em Portugal. As aulas privadas, individuais ou de grupo são muitas vezes procuradas por pessoas que não veem nos cursos livres a gestão do horário que lhes convém, ou que, não tendo a possibilidade de se inscrever num curso livre, nem estando a frequentar uma licenciatura, procuram ainda assim aprender língua japonesa. Existem também as aulas ministradas numa associação cultural ou semelhante, sem certificação. Notem como algumas destas categorias se sobrepõem. As aulas privadas podem ser também ministradas numa associação cultural. Portanto, a seleção destas categorias não era mutuamente exclusiva. Depende das características da experiência de cada aluno. Por último, existem as aulas através da internet. Dávamos como opção as aulas através da internet com um professor. Portanto, tutoriais de internet sem ligação direta a um professor, tais como podcasts ou cursos online, mas em que o aluno não tem a supervisão do professor, não eram consideradas uma opção de resposta, uma vez que se trata de uma pesquisa livre, mas não de um sistema de aprendizagem monitorizado. Especificávamos ainda que se tratavam de aulas de internet em regime de e-learning, mas sem base de atividade em Portugal.
queríamos procurar saber se os alunos sentiam que esta era uma opção válida e se efetivamente a tinham seguido. Quando perguntámos em que tipo de regime estuda ou estudou a língua japonesa, verificámos que tínhamos 118 respostas no curso livre, curso de línguas. Esta é sem dúvida a opção que teve mais respostas. Em segundo lugar, com 39 respostas, temos as unidades curriculares, neste caso a unidade curricular integrada em licenciatura, portanto a língua japonesa como uma das unidades curriculares creditadas de uma licenciatura específica, que em Portugal, tanto quanto se conhece, apenas existe em universidades públicas portuguesas ao nível da licenciatura na Universidade do Minho. E que representam, tal como vimos na primeira parte da análise das respostas, no Polo de Braga, representam uma quantidade significativa das respostas a este questionário. Nas categorias seguintes temos 9 respostas nas aulas de escolas de línguas independentes, 18 respostas aulas privadas, individuais ou do grupo. Vamos voltar a trabalhar esta categoria mais adiante. As aulas ministradas numa associação cultural ou semelhante, mas sem certificação, tivemos apenas 2 respostas. Creio que isto é representativo de não serem muito procuradas, precisamente por causa da falta de certificação e porque, neste caso, os professores não são os mesmos que estão a dar os cursos livres e as unidades curriculares creditadas, que são, esses sim, os professores capacitados para dar o ensino oficial de língua japonesa. As aulas através da internet com professor sem base de atividade em Portugal, num regime de e-learning, portanto, também tiveram apenas 2 respostas. Não é muito procurado pelos alunos portugueses. É significativo a sobreposição, portanto, analisando as respostas dentro das mesmas linhas, portanto, da mesma pessoa, 13 pessoas fizeram o curso livre e também as aulas privadas. Isto significa que os alunos, já vemos aqui uma coisa que vamos confirmar numa questão a seguir, isto significa que os alunos dos cursos livres e dos cursos de línguas não fazem só esses cursos, procuram também aulas privadas, quer para suplementar a carga horária, quer para dar continuidade ao seu estudo, quando depois deixa de existir a opção do curso livre em níveis superiores da língua japonesa. Portanto, recordam-se, em 118 respostas do curso livre, temos então uma sobreposição com aulas privadas de 13 respostas. Segue-se a análise de 2 das questões de resposta aberta, de resposta livre. Estas questões de resposta aberta não eram obrigatórias. Os inquiridos poderiam escrever a sua opinião dentro de um campo de preenchimento e, portanto, a análise será feita de uma maneira ligeiramente diferente. A primeira das questões que vai ser analisada diz respeito à percepção da quantidade da oferta formativa de língua japonesa em Portugal e a segunda das questões que vai ser analisada diz respeito à quantidade, mas também à qualidade e às características da oferta formativa da língua japonesa em universidades portuguesas. Portanto, vamos do geral para o particular. Em relação à percepção da quantidade da oferta formativa de língua japonesa em Portugal, foi muito interessante verificar que as respostas não se limitavam a responder concretamente ao que era perguntado, mas iam para além disso, como se quem estava a preencher este campo quisesse realmente dar a sua informação, suplementar a sua opinião, a visão esclarecida que tinham, pelo menos o que sabiam deste panorama. Então, agrupando estas várias respostas em certos aspectos, certos tópicos, vamos tratar primeiro os aspectos mais negativos e os que são mais frequentemente referidos. Cerca de 30 pessoas escreveram conteúdos que, de uma maneira bastante clara e direta, definem que existe pouca oferta para a procura. Para 30 pessoas, um dos aspectos mais significativos em relação à quantidade de oferta formativa de língua japonesa em Portugal é que ela é insuficiente para a procura que tem neste momento. De 25 pessoas,
escreveram no sentido de dizer que a oferta, para além de ser muito limitada, é limitada sobretudo quando se tem em consideração os níveis posteriores ao segundo ano e, portanto, alunos ou ex-alunos que verificaram que depois do segundo ano de língua japonesa, quer viessem de cursos livres, aulas privadas, destes vários panoramas, em quaisquer dos casos, depois do segundo ano era muito difícil encontrar oferta formativa. 11 pessoas disseram também que lamentavam que a oferta de aula de japonês se concentrasse nas grandes cidades. Segundo a percepção destas 11 pessoas, a ideia de que a língua japonesa só está acessível nas grandes cidades é um dado adquirido. Pode ser por causa da publicidade e da capacidade de divulgação dos agentes que promovem o ensino da língua japonesa realmente nas grandes cidades, e referem que está muito dependente das universidades e que mesmo assim não é extensiva, portanto não é extensiva no tempo e não é abrangente para absorver todos os alunos que a procuram. Portanto, estas pessoas, digamos que compilam opiniões que vêm dos dois tópicos anteriores, mas para além disso têm a ideia de que apenas nas grandes cidades há oferta de língua japonesa. 11 pessoas referiram que os professores e ou formadores não estão suficientemente preparados e que não têm capacidade de resposta à procura de níveis superiores. Isto podia ser, algumas delas referiram também que podia ser porque as próprias organizações ou instituições que aceitam a recepção de inscrição de alunos colocam o critério do número mínimo de alunos, que é na verdade demasiado elevado. Por exemplo, suponhamos que há 5 alunos que querem entrar no terceiro nível de japonês, mas o critério da instituição que abre o curso é que só com 10 alunos é que se abre a turma. Então estes 6 alunos não progridem nos seus estudos porque não se conseguiram reunir 10 alunos que permitissem abrir a turma. Portanto, esse é um dos problemas muito apontados por várias pessoas, mas 6 em particular disseram que estes professores não têm capacidade para responder à procura de níveis superiores, que têm capacidades pedagógicas limitadas para o perfil do estudante português que quer prosseguir língua japonesa de uma maneira mais avançada. 5 pessoas disseram também que a oferta existente é desadequada para os adultos e para os trabalhadores, como, por exemplo, tendo horários ou um agendamento que não é adequado às características de vida destas pessoas, e o planeamento dos níveis também não está adequado aos objetivos destas pessoas, nomeadamente para corresponder a determinadas exigências profissionais ou para responder a candidaturas para trabalho ou para bolsas ou para investigação. Vamos agora aos aspectos positivos mais frequentemente referidos. Com efeito, 12 pessoas têm a impressão que a oferta é adequada para a procura, que a procura em Portugal não é muito elevada e que Portugal não é um país suficientemente grande para que haja mais pontos de oferta e mais quantidade de oferta. Portanto, são pessoas que estão satisfeitas com a quantidade de oferta que existe. E 5 pessoas disseram que a situação melhorou muito. São pessoas que comparam a situação atual com a situação de há 10 anos atrás ou de há 15 anos atrás e que referem, por exemplo, que já existem muito mais professores de ensino de língua japonesa em Portugal, que já é possível inscrever-se num curso de língua japonesa frequentando determinadas universidades e que se o aluno estudar, nomeadamente se conseguir avançar por ele próprio nos níveis superiores, pode mesmo chegar aos níveis de proficiência. São pessoas que têm uma visão mais diacrónica e que conseguem compreender que é de facto um aspecto positivo que a situação tenha melhorado muito ao longo dos últimos 15 anos. 5 pessoas, algumas delas dos 2 grupos anteriores,
portanto, este número de pessoas às vezes sobrepõe-se. 5 pessoas, algumas delas das que disseram que a oferta era adequada e das que disseram que a situação melhorou muito, dizem que a oferta formativa é de muito boa qualidade. Portanto, para além de se pronunciarem em relação à quantidade, também se pronunciaram em relação à qualidade e à capacidade de preparação destes professores. Sem dúvida que temos mais aspectos negativos listados, também porque a tendência nos campos de preenchimento deste tipo de questionários é levar as pessoas que estão a preenchê-los a abertamente falarem dos aspectos dos quais têm uma razão de queixa. Isso é bom, porque nós temos a possibilidade de compreender as exigências que não são correspondidas e o que é que se pode melhorar. Portanto, é normal que haja mais aspectos negativos listados do que aspectos positivos. No entanto, é muito significativo que os aspectos negativos sejam muito específicos, sejam muito claramente discriminados. Isso ajuda a compreender melhor o panorama da oferta formativa de japonês em Portugal. E, para além disso, também é muito significativo que os aspectos positivos tenham a ver com uma perspectiva larga no tempo e que aquilo que é suplementar, aquilo que vai para além do que era perguntado, tem a ver com a qualidade da oferta formativa. Portanto, era uma coisa que estas pessoas queriam enfatizar, de facto, apesar de haver uma pergunta mais tarde para esse ponto em particular. Tal como se podia prever, os aspectos descritos nestes campos de preenchimento são muito abrangentes. Os aspectos que foram listados correspondem àquilo que é mais recorrente, que é mais frequente e que é possível identificar claramente nestes discursos escritos, mas existem outros aspectos apontados, apesar de não serem nem sequer sugeridos na questão, e vamos falar de dois temas dentro destes aspectos. Devido à dificuldade de encontrar oferta formativa após o segundo ano, como já foi listado, os alunos procuram esporadicamente aulas privadas ou pequenos cursos através da internet, porque a internet é uma via de acesso a diversos materiais que estão disponíveis gratuitamente. Mas neste caso, o que escrevem no questionário é no sentido de manifestarem o seu descontentamento, porque os alunos têm que estudar praticamente sozinhos, não têm a supervisão de um professor e acaba por ser muito diminuta a sua probabilidade de atingir um nível de proficiência que lhes permita depois aproveitar as oportunidades tais como a irem ao teste de proficiência de língua japonesa ou aproveitarem o intercâmbio das bolsas ou outras ofertas que possam existir. Portanto, estes alunos ou ex-alunos queriam tornar claro que o principal problema em relação à quantidade da oferta formativa da língua japonesa em Portugal dizia respeito ao nível a seguir ao segundo ano e à capacidade de acompanhar os alunos que investem tempo e recursos nestes 2 primeiros anos. Sentiam-se defraudados nas suas expectativas. Portanto, estes alunos muitos destes alunos indicam que, lamentavelmente, não existe em Portugal um curso superior, nomeadamente ao nível da licenciatura, focado no Japão, nos quais se ensina, entre outros temas, a língua japonesa e que, por isso, não há a promoção de um nível avançado da língua japonesa. Portanto, tem a ideia que, existindo um curso superior ao nível da licenciatura focado no Japão, seria o contexto ideal para haver uma aprendizagem da língua e da cultura japonesa que conseguisse dar nesses 3 anos uma preparação sólida para o nível avançado, o equivalente ao exame N3, e que permitiria aos alunos também terem acreditação devida. Reconhecem que existe a oferta de cursos de mestrado com língua japonesa, que tratam diversos aspectos da história, da cultura e das sociedades japonesas, mas ao nível da licenciatura não existe oferta formativa que cubra todo o país, que existe em Portugal, e apenas existe um curso registado, de facto, como já referimos, em Braga, mas o maior é em chinês e o menor é em japonês. Assim, os estudantes portugueses que pretendem vir a trabalhar no Japão não sentem que têm a preparação necessária em Portugal.
Estas condições também influenciam negativamente a capacidade de tirar partido de ofertas de bolsas de estudo e de oportunidades de estágios que sejam eventualmente oferecidas pelo governo do Japão ou por outras instituições. É muito significativo que tenham apontado este último tópico já nas respostas escritas a esta questão, porque mais à frente no questionário havia outra questão especificamente sobre esta capacidade de aproveitar as ofertas de bolsas e de estágios, que voltaram a escrever sobre isto, mas mesmo nesta questão era como uma coisa que já queriam dizer antes de chegar à questão específica sobre o assunto do aproveitamento das oportunidades de bolsas e de intercâmbios. Com efeito, estes alunos referem também a miúde que sentem que a quantidade de oferta formativa de língua japonesa é atrofiada, é asfixiada em Portugal, quando comparada com a oferta formativa de chinês, neste caso de mandarim. Porque existe em Portugal a tendência histórica nas instituições de agrupar o ensino das línguas orientais precisamente em centros que observam o Extremo Oriente como um todo e, portanto, na existência de um mestrado ou de uma licenciatura e observando o Extremo Oriente como um todo, sentem que há necessariamente uma hierarquização de aprendizagens e que o chinês, neste caso o mandarim, acaba por atrofiar, asfixiar o ensino do japonês, que é uma concorrência que prejudica os estudantes japoneses. Estas pessoas dizem, no entanto, que não tinha que ser assim, há lugar para todas as opções, há lugar para estudar todos estes conteúdos, há lugar para os estudantes que querem estudar a China e as línguas da China e o mundo da China, mas também deveria haver um lugar para os estudantes que querem aprofundar, em particular o Japão, para o fazerem a tempo inteiro, de maneira completa, porque assim sentem que têm sempre que se inscrever nestes cursos quando querem ter unidade curricular de japonês acreditada, sejam eles em licenciatura ou em mestrado. No início deste vídeo informámos que íamos analisar sobretudo duas questões: a opinião em questão aberta de desenvolvimento em relação à oferta formativa em Portugal e depois em relação à oferta formativa nas universidades ou outras instituições de ensino superior. Neste momento debruçamos sobre a segunda questão. Eram apontados alguns tópicos para terem em consideração, nomeadamente a acreditação das aulas e a sua relevância na estrutura curricular, a relação entre os cursos de língua japonesa e os restantes serviços e oferta cultural da instituição, e ainda as possibilidades de intercâmbio entre Portugal e o Japão. Vamos ver primeiro os aspectos positivos das respostas. 24 pessoas indicaram que a oferta formativa é adequada à procura e à dimensão do país, de Portugal, tendo também uma qualidade adequada às expectativas, portanto, a qualidade dos professores e a qualidade dos programas e dos seus conteúdos. 9 pessoas disseram que o facto de existir a possibilidade de frequentar aulas de língua japonesa, mesmo que seja num curso livre, é relevante na escolha da universidade e mesmo da faculdade ou do curso, tendo preferência as faculdades ou cursos que têm alguma coisa a ver com os conteúdos que depois são complementares na língua japonesa, nomeadamente a escolha de tirar um curso em línguas estrangeiras numa faculdade, portanto, de letras ou literatura, na qual possa depois frequentar as aulas de língua japonesa. Também as condições para a aprendizagem do japonês são boas, mas poderiam ser ainda melhores se fossem postas em prática medidas previstas para o incremento do ensino do japonês e disponíveis através, por exemplo, do Governo do Japão ou de outras instituições japonesas que têm programas que as universidades portuguesas poderiam candidatar-se, poderiam implementar, poderiam trazer para Portugal. Estas pessoas consideram que é, no entanto, uma questão de tempo e uma questão de capacidade de resposta a estas possibilidades e que as condições para o ensino do japonês nas instituições de ensino superior portuguesas vão continuar a melhorar num futuro próximo, se aproveitarem estas condições. 10 pessoas têm esta opinião. Quanto aos aspectos negativos, os cursos de língua japonesa, tanto em unidades curriculares acreditadas como em cursos livres, não têm um número de horas de aulas suficiente,
pelo que não permitem ao aluno progredir muito mais nos últimos 2 anos, que são aqueles que estão sistematicamente disponíveis, sendo, portanto, muito raro que esteja disponível o 3º e 4º ano e, portanto, que os alunos consigam reunir horas de aulas suficiente para atingir níveis elevados de proficiência na língua japonesa. Esta queixa em relação a poucas horas de aulas era transversal tanto aos cursos livres como às unidades curriculares creditadas. 10 pessoas têm esta opinião. A possibilidade de intercâmbio, quanto a estas possibilidades, elas de facto existem formalmente. 12 pessoas reconhecem que elas existem em abstrato, mas que na prática não se reúnem condições para que os alunos portugueses possam atingir um nível suficientemente elevado, em sequência do que se disse anteriormente, para poderem usufruir desses intercâmbios. E dizem também que os intercâmbios não são devidamente divulgados ou não conseguem chegar efetivamente aos alunos ou não chegam em tempo útil e, portanto, há uma grande dificuldade destes alunos conseguirem aproveitar as possibilidades de intercâmbio que existem formalmente. 12 alunos indicaram esta opinião. As instituições não têm programas imersivos e não há atividades paralelas às aulas com maior diversidade de conteúdos. 12 alunos têm esta opinião. Reparem que 12 pessoas disseram isto claramente, muitas delas usando mesmo a palavra imersivo, experiência imersiva, programa imersivo. Mas muitas outras pessoas indicaram de alguma maneira que o ensino da língua japonesa não tem uma ligação suficientemente forte com outros serviços e outros apoios e outras atividades da universidade e que, portanto, sentem que não conseguem criar raízes na experiência académica destes alunos. Para além dos aspectos positivos e dos aspectos negativos, houve também comentários e sugestões, digamos assim, que não estão necessariamente conotadas com o polo negativo nem o polo positivo. Vamos destacar 2 delas, por causa do número bastante frequente de pessoas que o referiram claramente. 10 pessoas dizem que não há boas condições no distrito no qual residem. Têm a impressão de que a oferta se resume a poucas instituições em Portugal, não abrange todo o território. Indicam também que para os alunos portugueses é cada vez mais difícil estudar para longe de casa, com as despesas inerentes a deslocarem-se ou residirem fora da casa dos seus pais ou familiares, que não existem apoios, como por exemplo bolsas ou regimes de estadia, para os alunos que decidem mudar de distrito propositadamente para estudar japonês e que, portanto, não têm a possibilidade de o fazer. Ou seja, existirem algumas universidades e algumas instituições de ensino superior em Portugal que oferecem cursos de língua japonesa em cursos livres ou em unidades curriculares creditados não é o suficiente, é preciso dar condições para que os alunos de outras partes do território português possam deslocar-se a essas universidades e a essas instituições se têm de facto a vontade de irem para lá por causa dessa possibilidade de estudar japonês. 21 alunos dizem que se a língua japonesa fosse em todas as instituições, ou pelo menos em mais instituições, uma opção em aberto dentro dos planos curriculares, devidamente acreditada como opção livre, e se fosse garantida a abertura de turma durante os 3 anos letivos da licenciatura, pelo menos esses, os alunos sentiriam que tinham um propósito para estudar japonês. 21 alunos dizem isto. E quando falam da questão da acreditação, são muito perentórios em perceber que o ensino japonês é preterido em relação a outras línguas. Em algumas faculdades de letras ou de literatura, em algumas instituições, é possível realizar como opção livre, por exemplo, espanhol ou francês, e a acreditação desses cursos, mesmo quando são cursos livres e existe acreditação, é maior do que a frequência da língua japonesa e os alunos não percebem porque é que isso existe e ficam profundamente descontentes com esse panorama. Chegamos ao final do segundo vídeo, no qual se analisam as respostas ao questionário para os alunos e ex-alunos de língua japonesa em Portugal. De modo nenhum cobrimos ainda todas as respostas e todos os assuntos tratados por este questionário.
Nos próximos vídeos vamos tratar, por exemplo, da ligação entre os campos de interesse de atividades de tempos livres dos alunos de língua japonesa e se isso tem ou não tem alguma relevância para a sua escolha em aprender japonês e para a continuidade da aprendizagem do japonês e muitos mais tópicos. Estes vídeos têm sempre uma duração entre 20 minutos a meia hora. A realização deste questionário e todo o trabalho de interpretação das respostas, de compilação de dados e de produção destes vídeos é criado por Inês Carvalho Matos no âmbito do projeto cultural sem fins lucrativos Um Longo Verão no Japão. O objetivo deste projeto cultural, criado em 2013, é criar livros, exposições, vídeos, conferências, workshops, conteúdos de um modo geral para promover o conhecimento da relação entre Portugal e o Japão nos seus diversos vetores, historicamente, culturalmente, artisticamente, ao nível do intercâmbio linguístico também, promover o intercâmbio entre estudantes e investigadores e criar redes de trabalho sobre estes assuntos. Aliás, o projeto cultural Um Longo Verão no Japão foi admitido em 2015 na rede JapanNet, que é uma rede de instituições, pessoas e entidades que trabalham sobre o Japão em Portugal. Se quer participar, apoiar, ajudar ou usufruir das iniciativas deste projeto cultural ou saber mais sobre este questionário ou sobre os outros projetos em curso, visite a página Facebook ou o blog ou o canal do YouTube. Os próximos vídeos vão ser lançados nas próximas semanas. Este é um trabalho em contínuo. Muito obrigado pela vossa atenção e para quaisquer comentários não se esqueçam de escrever para Um Longo Verão no Japão, por extenso, Um Longo Verão no Japão, @gmail.com.